Olá pessoal, sou Cláudio Nascimento, Claudinho do Som, e esse aqui é o Santa Cruz Pod, o nosso podcast regional, criado para que nós possamos fortalecer os laços com o nosso lugar, com a nossa região. E isso depende de nós. Nós temos uma força imensa e o Santa Cruz Pod foi feito para você. Eu tenho aqui na mesa de operação audiovisual Hugo Ângelo e o nosso amigo produtor, nosso amigo Josué, Hugo Ângelo Menezes de Andrade. Solta a vinheta aí, garoto! Eu tenho aqui na bancada uma pessoa que ama Santa Cruz, uma pessoa que respira Santa Cruz, que é o Franklin Jorge Santos. Ninguém sabe quem é. O pessoal conhece o Professor Franklin. Seja muito bem-vindo aqui à bancada do Santa Cruz Pod. Que agradeço esse convite por estar aqui com você nesse dia e para falar um pouco sobre Santa Cruz, sobre nossas características, nossos valores. Eu sempre digo que assim, o nome do seu podcast é interessante, você fala Santa Cruz Pod, Foi providencial, exatamente. Né? E como eu tinha falado, né? Pode economicamente, historicamente, culturalmente, tem muito que fazer. Eu acho que o que pode ser feito por Santa Cruz precisa e depende de muitos braços. Então, quanto mais a gente conseguir unir as pessoas em torno de tudo aquilo que Santa Cruz pode se tornar, mais facilmente iremos nos tornar, né? Isso Eu aí. acho que o nosso desafio é esse. Eu acho que certamente esse seja um dos principais desafios que você tem e o que te motivou a criar esse espaço aqui. Isso Na é verdade, a gente pensar junto. É o nosso propósito, pensar professor. as soluções juntos, independente de lado, de correntes de pensamento, mas entender que tudo aquilo que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa. Então, enquanto a região não tiver esse entendimento, isso vai dificultar, só vai retardar né, toda a construção daquilo que a região pode se tornar. Eu costumo dizer, professor, que nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Muitos falam que aqui é o final da cidade, muitos falam que é o começo, mas quem vai definir isso são as nossas atitudes. Né? Durante muitos anos ficou-se estagnado, foi criando-se uma cultura que isso aqui é um alojamento, que isso aqui é um local para dormir, e não é. Como a gente conversou aqui em off, aqui é uma cidade, né? E a gente precisa acordar. Esse povo santacruzense, Sepitiba, Paciência, todo esse... Guaratiba. Isso, essa região tem um grande potencial, né, professor? Muito grande, muito grande. E aí foi isso que norteou todo o nosso caminho e no sentido de tentar construir um pensamento de projeção para a nossa região, né? Tem um ponto que eu acho interessante, assim, Santa Cruz, não sei se você vai tocar nesse assunto, que deve tocar, é uma região que, se fosse uma cidade, ela seria hoje a 4ª ou a 5ª cidade mais rica do estado. Ela já nasceria com hipersuficiência. Mas qual o prefeito da cidade do Rio de Janeiro quer que isso aconteça? Fala para mim. Nenhum. Se eu fosse prefeito, não ia querer também. Né? Não faz sentido, porque no momento que você tira Santa Cruz do mapa da cidade do Rio de Janeiro, você quebra a economia da cidade. O único lado bom disso, porque assim, um ponto interessante, muitas pessoas, por não entenderem talvez de características socioeconômicas, olham para o Rio de Janeiro e dizem que o Rio de Janeiro é uma cidade turística, e é uma cidade turística, mas na verdade, se cai no vestibular, o Rio de Janeiro é uma cidade o quê? Turística, industrial, alguma coisa. A maioria iria errar. Na verdade, o que mantém a cidade do Rio de Janeiro é o ICMS das indústrias. Então, assim, na verdade, Rio de Janeiro é uma cidade industrial, né? No momento que você tira Santa Cruz do mapa da cidade e transforma isso em um município, você faz com que a cidade tenha que sobreviver daquilo que é o seu maior patrimônio, que é o petróleo da cidade, que é o turismo. Né? Agora, eu acredito que um dos movimentos que talvez faria com que o município do Rio de Janeiro tivesse uma visão mais progressiva em relação ao turismo, eu estou falando de política pública de turismo, né?
de hotelaria, a parte de transporte, atrativos, segurança, promoção da cidade. Eu acho que uma das coisas que talvez incentivaria muito, ajudaria muito para que isso fosse mais bem difundido, seria justamente tirar a característica de cidade industrial, que hoje, uma das bases que fazem com que o Rio de Janeiro seja uma cidade industrial é a própria região de Santa Cruz. Tanto é que Santa Cruz, se fosse uma cidade, seria uma cidade industrial. Eu visitei Maricá em 2023 e conheci o que é investir o dinheiro na sua própria cidade. Eu conheci vários locais, né, de Maricá e sempre pensando em Santa Cruz. Quando eu vi os eventos para a comunidade, quando eu vi a organização da cidade, é muito diferente. É muito diferente, né? Então, aquilo me martelava na minha mente ali, caramba, Santa Cruz tem esse potencial, tem até mais do que isso, mas o poder público, ele sempre monta estratégias para que a gente não tenha, fique dessa mesma forma, estagnado, não crie essas atitudes que fariam que Santa Cruz mudasse de verdade, né? Então foi adormecendo, tá desse jeito aí, né, professor? E esse podcast foi criado para que Santa Cruzense possa pensar em novos ares. Certamente, assim, quando você começa a falar da economia da região, uma das bases disso é a gente saber que Santa Cruz é o segundo bairro mais rico do Rio de Janeiro, né? A macro-região de Santa Cruz, que pega Sepetiba, Paciência, o bairro de Santa Cruz e as Guaratibas, né? Ilha, Barra e Pedra. Essa região somada tem em torno de 350 mil habitantes. Se fosse uma cidade, seria a quarta ou a quinta cidade mais rica do estado. Mas o bairro de Santa Cruz é o segundo bairro mais rico, por causa do polo industrial, né? Isso faz com que se o projeto de uma construção de cidade fosse à frente, ou quando ele for à frente, a gente já nasce com hipersuficiência. O que é uma cidade hipersuficiente? É uma cidade que, por mais que ela tenha o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, né, que vem de Brasília, por mais que ela tenha esse recurso, ela não depende disso para poder sobreviver. Ou seja, aquilo que a gente tem hoje já faz da gente, uma região que, se fosse uma cidade, teria um nível bastante favorável de independência no que se refere aos poderes estaduais e federais, né? Então, assim, você pega, por exemplo, a última cidade do Rio de Janeiro que se emancipou foi Mesquita, né? Que é uma realidade... é pequenininho, né? É uma realidade diferente de Santa Cruz, né? Ela depende, não sei como é que está agora, é claro que depois da emancipação já deve ter mudado muita coisa. Mudou. Mas é uma cidade, é uma região que historicamente dependia de uma série de recursos vindo de fora. Sim. Porque ela sozinha não conseguiria se manter, diferente de Santa Cruz. Mas eu acho que essa discussão, não digo nem em relação à emancipação, porque é um projeto mais de médio e longo prazo. Sim. Porque para que aconteça isso, nós temos que ter uma voz nossa em representatividade Brasília, forte, né? Em Brasília. Tanto é que em 2018, eu não sou candidato a nada hoje, né? Mas em 2018, quando eu fui candidato, o que me motivou a me candidatar e não vir a deputado estadual, mas vir a deputado federal, foi para lutar pela emancipação em Brasília. Você teve 13.279 votos. Uma votação bastante expressiva. Mas, assim, acho que falta na população o entendimento da diferença, né, do papel de um senador, de um deputado federal, de um estadual, de um vereador. Tem pessoas que se candidatam a cargos públicos, sem saber, né? Nem sabe qual é a função. Não sabe. Então o cara, vou me candidatar a deputado estadual. Não ganhei, vou vir a vereador. Depois a gente vê. Federal. Mas não sabe o que se espera desse indivíduo, né? Então você vê. E aí eu não estou aqui desmerecendo ninguém, mas assim, existem duas coisas que são fundamentais para um indivíduo decidir se candidatar. E aqui eu estou falando aqui como não é para nem incentivar nem desincentivar, mas para abrir esse pensamento nas pessoas, né? De uma seriedade. Primeiro, que uma pessoa honesta, ela precisa, antes de ela pedir o seu voto, ela tem que conquistar o próprio voto dela. Então, assim, eu, enquanto professor, o meu eleitor mais exigente sou eu mesmo. Então, eu precisei me convencer a votar em mim.
Se é que você me entende. Que quando eu convenço a mim mesmo, sendo eu o meu eleitor mais exigente, eu convenço qualquer pessoa, né? Tanto é que eu ouvi muito, depois da minha candidatura, assim, professor Franklin, não votei em você por um motivo, não sabia que você era candidato. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque eu percebo que se nós tivéssemos mais comunicação, nossa votação seria muito maior. E é ruim no sentido de que a percepção de que a falta de comunicação foi uma comunicação melhor foi um ponto negativo. Tem que ter muito dinheiro. Mostra pra gente que se eu tivesse uma boa ferramenta de comunicação, eu teria tido uma votação pelo menos o dobro da votação. Então é ter esse entendimento que o indivíduo que se candidata a um cargo público no sentido eletivo, né, de eleição, ele tem que ter duas coisas fundamentais. E aqui eu não quero desmerecer nenhum dos representantes que passaram pela região nos últimos anos. Ele tem que ter um conhecimento jurídico de direito, né? Por quê? Se é um cargo legislativo, ele vai fazer leis e vai trabalhar para que elas sejam cumpridas, né? Então, assim, ou eu tenho que ter um conhecimento próprio do direito, ou ter um bom corpo jurídico para me dar esse suporte. Uma coisa. E segundo e fundamental, eu não posso ser um candidato a um cargo público eletivo se eu não entender de administração pública. Eu sempre digo isso. O Brasil, ele diz que qualquer cidadão pode votar e ser votado. É uma decisão pessoal de cada um, até porque cada eleitor, cada cidadão escolhe o seu candidato de acordo com o seu próprio perfil. Mas eu acho que as pessoas que... 2028 tem candidatura tem eleição para vereador, 26 agora tem para estadual. As pessoas que talvez estejam nos ouvindo hoje, que serão candidatos em 2026 e 2028, comece a estudar um pouco. Antes de pedir voto, vai estudar um pouco de direito, de orçamento participativo, de gestão de cidade, vai entender quais são as demandas da região. Não é demanda no sentido de asfaltar uma rua, de botar... Não que não sejam demandas, mas vamos expandir isso, porque tudo isso é importante, mas quando acaba um período eleitoral pode não ter continuidade. É entender de fato quais são os pontos que podem de fato fazer com que a gente possa deixar legados para a cidade, para a região. É claro que a motivação de cada um é algo muito pessoal, mas eu acho que esse deveria ser o pensamento de qualquer cidadão que, por direito, queira vir candidato a um cargo político, né? Ter esse conhecimento. E quando você não tem esse conhecimento, o que não diminui ninguém, vai buscar conhecimento. Eu acho que talvez falta na nossa região uma discussão menos acalorada, no sentido de grito, de falácias, sim, e mais acadêmica, né? A gente sentar para discutir a nossa região com o mapa na mão, com o entendimento da potencialidade da região, quais são os potenciais econômicos da região, né? Como que a gente vai encontrar a solução para a questão de transporte, para a saúde, para a educação, para emprego, tudo isso baseado na vocação da região. E essa discussão não é uma discussão política, é uma discussão de cidadania. Né? Eu ainda, por mais que nós sejamos uma região muito grande a nível de população, somos uma região inchada, na verdade, né? Eu vejo muita pouca discussão, me preocupa muito, e aí eu abro aqui para que a gente possa pensar isso junto, mas me entristece muito eu não ver movimentos jovens na nossa região pensando o futuro. Existe toda uma linha hoje, já há algum tempo, de preconceito com a região. Então, o jovem hoje da região, quando ele tem uma oportunidade, se formou, tal, qual é o primeiro objetivo dele? Sair de Santa Cruz. É natural e acho que cada um tem o direito de morar onde quiser, mas talvez a falta de conhecimento da potencialidade da região e desse entendimento do que nós podemos nos tornar faz com que as pessoas queiram se afastar. Não que elas não possam ir embora, mas se elas entendessem tudo que a região pode se tornar se a gente se unir em torno da potencialidade, ninguém ia querer ir embora. Pelo contrário, pessoas iam querer chegar para investir, para se desenvolver, para crescer junto, né? Então, acho que ainda falta na região discussões, no bom sentido, com grupos afins. Eu estou falando aqui de jovem,
mas também de trabalhadores, pessoal da construção, pessoal de religiões. Mas não é no sentido não é discutir politicamente, no sentido de política eleitoral. Vamos discutir aqui, porque o nosso não é para falar de candidato, é para falar da região. Essa movimentação é difícil, tem que emanar daqui, né? Tem que ser exatamente, um tem movimento que ser interno, né? Isso. Porque a hora que a gente começa a discutir isso, algumas coisas surgem naturalmente. Eu falo isso porque eu não sou candidato, então eu posso falar o que eu quiser aqui, né? Eu acho que a hora que a gente começa a discutir a região, a gente se blinda, né? É muito triste quando eu frequento muito a Alerj, faço alguns trabalhos lá, e quando a gente fala que é de Santa Cruz, o que vem assim, lá é o curral eleitoral, como se nós fôssemos... Infelizmente, fôssemos bois. Nossa fama, né? Exatamente, porque é uma região que falta tudo, né? Falta saúde de qualidade, educação com mais qualidade, cultura de qualidade. Se não fosse a iniciativa privada aqui, a Escola Roberto Roca e outros, não teria... Então teria muito menos, vamos dizer assim, né? Então, assim, qualquer pessoa, e não estou desmerecendo ninguém, qualquer pessoa que chega aqui hoje entrega qualquer coisa, já é muita coisa. Exatamente. Esse é o grande problema, professor. Por ser uma região muito frágil. Isso. No momento que a gente começa a discutir isso, e no bom sentido, construir junto, pensar junto, e esquecer de política de eleição. Né? Esquece que não é papo de candidato. É começar a pensar a região a partir da sua potencialidade e que seja uma discussão saudável. Né? Quanto mais eu ando por Santa Cruz, mais eu me apaixono pela região. É uma região que tem uma importância histórica para o Brasil. Né? E o que me entristece na região é a gente perceber que Santa Cruz consegue ter um PIB tão alto e um IDH tão baixo. Ou seja, o bairro é muito rico, porque o somatório das riquezas do bairro é muito alto, que é o PIB, mas o IDH é muito baixo, o povo é muito pobre. Deixa eu falar. Eu já ouvi muito falarem. Falas externas, né? Falácias, vamos dizer assim. Santa Cruz não cresce porque ninguém paga IPTU. Eu pago. Entendeu? Já ouvi muito falar isso. Aí as pessoas aqui que moram nas comunidades que não pagam IPTU, elas acabam se convencendo que realmente não cresce porque ele não paga IPTU. Esse pensamento vem de fora e eles impetram, colocam isso na cabeça das pessoas, principalmente aquela que tem pouca informação, que agora a gente tem informação na palma da mão, né? Estamos na era da informação descentralizada e distribuída. Mas mesmo assim eu ouço pessoas de comunidade falar, quer dizer, isso deve ser uma coisa externa para manter o Santa Cruz esse curral eleitoral. Né? É proposital. Você vê, se a gente parar para... Eu sempre gosto de fazer um gancho do passado e do presente para que a gente possa pensar no que pode ser o nosso futuro. Né? Quando você vai estudar a história do direito do voto, por exemplo, né, que é muito interessante, quantas pessoas morreram para que nós pudéssemos votar? Foram grandes lutas, conflitos. Sim. As mulheres vieram votar recentemente, tem algumas décadas e tal, que aí é um assunto que a gente teria que aprofundar, mas não caberia aqui. E aí eu vejo jovem dizendo que às vezes o cara tem 16 anos, mas já tem a mente esclarecida para algumas coisas. Eu ainda não sou obrigado a votar. E eu vejo senhores e senhoras que têm mais certa idade, acho que 70 anos, eu não sou mais obrigado a votar. Ou seja, nas duas pontas. Uma pessoa que tem 70 anos, que não aprendeu nada de cidadania, porque uma pessoa que tem uma idade avançada e que fala isso aos 70 anos, é porque não entendeu nada. Ela passou a vida inteira achando que voto era uma obrigação. Então, tem os dois pontos, né? E tem o adolescente que ainda não entendeu que o voto para ele não é uma obrigação, é um direito. Então era para as pessoas Você pode mudar a vida deles. Exatamente, né? É a única ferramenta que ele tem. Então, assim, a quantidade de pessoas, no sentido da etimologia da palavra, né? Analfabetas politicamente é muito grande. Então, assim, quando eu fui candidato em 2018, e as pessoas que trabalharam comigo sabem disso, eu não fiz reuniões pedindo voto. Na verdade, eu estimulava as pessoas a exercer cidadania. Isso. Agora tome a sua decisão.
Na época, eu era uma opção entre tantas outras. Avalia, vê o que é melhor para você. Você tentava conscientizar as pessoas que a importância que ela tem para mudar o futuro da nação, né? Não só da nossa região, de uma nação inteira, tão grandiosa como o Brasil. E né? ter esse entendimento, a gente entender que uma região como a nossa, que tem tantas fragilidades, precisa se organizar e se estabelecer enquanto região pensante, né? E esse pensamento, essa construção, não depende efetivamente de onde você mora. Depende da percepção que você tem de que o seu pensamento pode transformar a sociedade. É claro que essa discussão ela é um pouco mais fácil entre os jovens, porque ainda existe talvez uma fagulha de esperança, mas é uma discussão que tem que ser feita por todas as camadas da sociedade. Sim, sim. Você não pode retirar ninguém dessa responsabilidade. Mas é uma decisão muito pessoal. A gente vai plantando. Eu acho que esse podcast é uma ferramenta para isso. E eu desejo de verdade que as pessoas que estão nos ouvindo possam tirar um momento de reflexão sobre esse assunto, porque se nós não mudarmos, e aí mudar é um conceito muito amplo, né? Nosso comportamento, entender o que é cidadania. Eu sempre digo que em sociedades desenvolvidas, aquilo que é público é de todos. Se é de todos, também é meu. Se é meu, eu cuido. Em regiões menos esclarecidas, aquilo que é público não é de ninguém. Se não é de ninguém, não é meu. Se não é meu, eu não cuido. Então, por isso que você vê tanto patrimônio depredado, né? Então, é tão difícil, na nossa região, por exemplo, ter um investimento de boas praças, espaços culturais. Aí você vai lá, faz o investimento. Você consegue, eventualmente, com o prefeito, vai lá e independente de você concordar com ele ou não, apoiar ele ou não, mas ele é um homem público, o cara vai lá, fez uma praça, o secretário de urbanismo e tal. No dia seguinte, está tudo pichado. Aí começa na televisão, tem que voltar aqui porque a grade da quadra está quebrado, porque arrancaram outra coisa. Tudo bem, eu acho que é dever do homem público ir lá para resolver o problema. Mas se houvesse na grande massa da população o entendimento de que aquilo ali é dela, todo mundo ia cuidar. Ou seja, você teria menos gasto de dinheiro público para consertar alguma coisa que alguém destruiu indevidamente, né? Então, assim, isso tem a ver com cidadania. Tem que falar para eles que o dinheiro não é público só, é o dinheiro do contribuinte. Eu digo que o dinheiro não é público, é nosso, né? Os administradores que direcionam para que a vida da população seja melhor. Não é o nosso caso, né? Porque essa distância de 60 a 70 quilômetros é crucial para a gente. As pessoas viajam todos os dias. Eu já trabalhei também no centro da cidade, pegando trem, na Barra, né? E é uma viagem. E muita gente não se deu conta. E a grande massa é manipulada. O recurso de Santa Cruz é usado lá em Copacabana para os eventos, grandes eventos, milionários eventos. Copacabana, né? Eu sempre digo assim, eu falo até brincando, né? Que a Zona Sul só produz duas coisas: água salgada e areia. Quem banca os luxos da Zona Sul é a pobre Zona Oeste, né? Porque o grande produtor de riqueza está em Campo Grande e Santa Cruz. Isso aí. Que são os maiores PIBs da cidade, né? Enquanto... e aí a gente acaba sendo uma vaca leiteira, né? Lá da BCG, você estava dizendo essa questão da vaca, né? É isso, a gente vai estar eternamente dando leite, até um dia que essa vaca morra, né? Porque assim, as pessoas olham para Santa Cruz e falam assim, tá um caos, né? Segurança complicada, transporte complicado, e aí fala de um monte de coisas. Mas assim, eu não quero ser profeta do caos. Se a gente não se organizar, vai piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Então, assim, a gente entender que no futuro muito próximo, se não houver uma inversão disso, se não houver um movimento contrário ao que se tornou a região, a tendência é piorar, né? E aí, afastar as pessoas que poderiam fazer algo de bom no sentido, começam a se afastar, as empresas se afastam, né, porque por uma série de dificuldades, e cada vez a região vai se tornando mais marginalizada, né? Porque a palavra marginal vem daquilo que está à margem. Quando eu me afasto de ambientes onde a cidadania impera no bom sentido, eu estou à margem da sociedade, né? E aí o poder público não entra, saúde não entra, infraestrutura não entra, cultura não entra.
E assim vai, né? E aí eu não estou falando aqui não estou falando de A ou B, eu estou falando, na verdade, de um pensamento construtivista em relação à região. Professor, um dos motivos de você ter sido convidado para essa bancada, um dos motivos, são vários. Um dos motivos é que esse cara aqui, posso falar desse jeito? Esse cara aqui já visitou 50 países, como ele falou. Ao longo de 30 anos. Ao longo de 30 anos. E continua apaixonado por Santa Cruz. O cara, para visitar, não falei 50 cidades, né? São 50 países. E continua gostando de Santa Cruz e que pode contribuir muito para que nós possamos virar essa chave, né? E o professor Frank também, quero falar um pouco de você sobre... você já participou de vários programas na TV, como é que foi? Conta o pessoal quer te conhecer. Porque esse podcast, professor, também é um dos propósitos, são para criar laços, como falei no começo, para que os Santa Cruzenses se conheçam, conheçam a história, e isso vai fazer as pessoas mudar de atitude, para que nós possamos criar uma identidade de verdade, né? Não ficar comendo no prato dos outros, comendo o que os outros dão para a gente comer. Exato. Né? Mas como é que foi essa trajetória da TV? Você já ganhou programas? Como é que foi? Vários. Eu tive a oportunidade em 2001, minha primeira aparição na grande mídia, né, foi no programa do Jô Soares, né? Em 2001 foi interessante porque o meu programa foi ao ar no dia 7 de setembro de 2001, que era me lembro que foi como se fosse hoje, foi numa quarta-feira. Eu gravei antes, mas foi ao ar no dia 7 de setembro. E no dia seguinte, na quinta-feira, me ligou a produtora tinha um programa da Adriane Galisteu na Rede Record, para que eu estivesse na segunda-feira na Rede Record em São Paulo gravando um quadrinho em Galisteu. E o que aconteceu naquela segunda-feira? Eu fui no dia 7 de setembro no Jô Soares, e na segunda-feira eu cheguei em São Paulo para gravar o programa. O programa era ao vivo à noite, mas cheguei em São Paulo 12h30, 1h. Me lembro como se fosse hoje isso. O que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001? A queda das Torres Gêmeas. E aí foi interessante porque o programa ficou muito voltado para as Torres Gêmeas. A gente começou a falar sobre Torres Gêmeas, sobre a tragédia e tudo mais. E de lá para cá eu não parei mais. Aí eu acho que, por eu não ser de televisão, até então não tinha experiência com a grande mídia, eu fui muito orgânico, no sentido de falar sem uma pauta, sem um preparo. O que é muito bom. Porque as pessoas que estão em casa querem ver pessoas de verdade iguais a elas, né? Ninguém quer ver um robô. Ninguém quer ouvir alguém que planejou o que vai falar. Quer ver a sua emoção, quer ver o que você pensa, as suas fragilidades, né? Ela quer olhar o que faz com que o programa de televisão seja um sucesso. Esse é o meu objetivo, professor. As pessoas, quando param para assistir um podcast, param para ver um programa de televisão, o que faz de um programa? Por que um programa tem sucesso e outro não tem? Porque o indivíduo que está assistindo está se enxergando naquele apresentador. Quanto mais natural alguém for, mais audiência ele vai ter, independente do assunto que ele vai dar. Cria mais conexão, Exatamente. Né? E aí eu fui na Galisteu, depois fui no Gilberto Barros, fui na Maria Braga, em São Paulo, fiz os programas da Rede Record, o Hoje em Dia, tive de manhã na Fátima Bernardes, no Encontro, fiz o Fantástico 2 vezes, fiz os programas jornalísticos da Rede Globo com Caco Barcelos, fiz os programas da Rede Record, o Domingo Espetacular da Rede Record, fui algumas vezes no Silvio Santos, fiz vários programas de game show. Estou junto com o Santa Cruzense te conhecendo, que eu pensei que você só tinha participado daquele programa do Silvio Santos. Não, rodei muita coisa. Caramba, se tu jogarem no Google meu nome, vai ter muita coisa para ver. Caramba! E assim, sempre falando, assim, contando a minha vida, um pouco da minha história. Eu tenho uma história que muita gente conhece na área de sorteios, né, de promoções. Então, eu me especializei em regulamentos de sorteio. Então, sempre quando tem, até hoje, quando a Mega Sena acumula e tem que ter um depoimento sobre o assunto, eu sou convidado a falar sobre o assunto, né? Mas eu sempre digo que isso me abriu portas, né? E no sentido assim, essa minha história fez com que a grande mídia tivesse interesse em me ouvir. E eu acho que quando a gente tem a oportunidade de falar para muitas pessoas, a gente precisa deixar legado nas pessoas. Muitas pessoas veem alguma coisa interessante, mas é tanta coisa, é tanto conteúdo que se eu não conseguir chamar a atenção desse indivíduo
para algo que possa, de fato, fazer diferença para ele, isso vai ficar perdido entre a multidão de informações e de assuntos, né? Eu sempre digo que eu nunca falei sobre sorte no sentido de incentivar ninguém a jogar em nada, mas ela entender que existem caminhos e oportunidades para a vida dela, né? E tudo depende de como você enxerga aquilo que você faz. Tem uma história que eu conto muito, que é a história de Merlin, né? Que a história de Merlin é interessante porque, uma certa vez, tinham dois caras, e que ele diz, Merlin, que foi o grande mago da história, ele dizia o seguinte: olha, tem um grande terreno, um campo muito vasto, e num dia vai nascer em algum lugar desse grande campo um trevo de 4 folhas. Então aquele que descobrir onde vai nascer esse trevo de 4 folhas vai ter uma sorte, um poder eterno e tal, tal. É uma história figurada, mas que deixa um grande legado pra gente. Que fala o seguinte: o cara que era pessimista falou da seguinte forma: poxa, como é que eu vou encontrar um trevo de 4 folhas num campo que a perder de vista? E o outro, o que outra pessoa fez? O que o outro indivíduo fez? Ele começou a pensar como estratégia. Ele criou um planejamento. E falou assim: olha, eu não sei aonde vai nascer esse trevo de 4 folhas, mas eu sei que para nascer um trevo de 4 folhas, esse terreno tem que ter algumas características. Então ele pegou um quadrado. O que ele fez? Bem, para nascer um trevo de 4 folhas, esse local não pode ter muita pedra, então ele tirou as pedras. Esse terreno tem que ser irrigado, porque é uma semente muito frágil e tem que estar num lugar úmido, então ele irrigou o lugar. Tem que ter sombra, porque se bater o sol ele não nasce, ele botou uma cobertura. Ou seja, ele preparou o terreno para que aquele trevo nascesse. Num certo dia, né, em algum momento, uma árvore, naquela planície muito grande, soltou uma quantidade de pólen absurda, que eram sementes, de trevos de 4 folhas. Essa semente, ela cobriu todo aquele campo. E o que aconteceu? Em todos os lugares onde ela caiu, ela morreu. Porque o local não era preparado para nascer um trevo de 4 folhas. Do mesmo modo que caiu no terreno todo, também caiu naquele quadradinho. Só preparado. Que aquele quadro não era preparado, ou seja, o trevo de 4 folhas nasceu ali. Entenda isso. Na verdade, a sorte daquele indivíduo não foi achar onde o trevo nasceu, mas foi se preparar para a oportunidade. Isso aí. Eu sei que vai nascer, que em algum lugar vai nascer, então eu vou me preparar para aquela oportunidade. Eu acho que é assim a nossa vida. É a gente não contar com a sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Exatamente. É quando você, na verdade, você tem a oportunidade e está preparado para ela. Isso aí. É preparar o terreno. Então, ao longo da minha trajetória como professor, eu formei milhares de alunos em Santa Cruz nos últimos... Quantos tem mais ou menos? Direta e indiretamente, 7 mil alunos. 7 mil alunos. Seja em projetos, na faculdade, em cursos, em palestras. Eu participei da formação de 7 mil pessoas ao longo dos 25 anos. E o que você sente deixando esse legado? A gente vai passar por essa terra. E que você sente, né? Que você já está deixando em vida, né, esse legado para tantas famílias que você não tem nem como mensurar, né, professor? Ser professor é um sacerdócio. Eu sempre digo assim: quer saber naquilo que você é bom? Você é bom naquilo que você faria até se fosse de graça. Quando o seu trabalho é o seu lazer, é a sua diversão, é o seu prazer, não tem como dar errado. Eu me senti assim no carro de som, quase 30 anos. Exatamente, por isso que você é tão bom no que você faz. Né? E eu acho que é isso, porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, o nosso olho brilha, né? As nossas emoções transbordam. E mais importante do que isso, Claudinho, nós não temos obrigação de sermos o dono da verdade. Eu, enquanto professor, eu não tinha nenhuma dificuldade em dizer não sei quando não sabia. Mas tinha muito prazer em compartilhar o conhecimento quando eu tinha total certeza de que aquilo que eu sabia podia mudar a vida de alguém. E quando você muda a vida de um indivíduo, você muda a vida de toda a família dele, de toda uma geração. Então, assim, é difícil encontrar uma família em Santa Cruz que não tem alguém que estudou comigo, ou filho de alguém que foi meu aluno. Então, assim, é muito gratificante, porque mais importante do que você ser conhecido no sentido de te vi na televisão, é você, quando encontra com alguém, o olho dela brilhar.
Porque, caramba, você fez parte da minha vida. Então, isso é muito gratificante. Faço ideia. Porque é um sacerdócio, né? Quando me perguntam assim, qual é a sua profissão? E eu fiz várias coisas, faço até hoje várias coisas no governo, né? E eu digo o seguinte, eu posso estar qualquer coisa, mas o que eu sou é professor. Então, assim, o que me orgulha não é ser subsecretário, porque eu fui subsecretário, tem alguns cargos. O que me orgulha é ser professor. E não é um orgulho de vaidade, é um orgulho de sacerdócio, né? Por mais que a gente saiba que o professor no Brasil, em geral, claro que há exceções, é mal remunerado, mas ser professor não é profissão. Ser professor vai muito além disso, né? É você entender qual é a sua missão na vida. Exatamente. Né? Qual é a sua missão de vida. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui hoje, por mais que seja um bate-papo, tem uma finalidade de transformar a vida de pessoas. Mostrar para elas que a nossa região... E vai transformar. Claro, que a nossa região tem potencial, que ela não precisa desistir, que o momento agora não é de abandonar o barco. O momento agora é da gente se unir cada vez mais. Volto a dizer, não estou falando nada de política, é se unir com pessoas. E começa essa união com a rua que você mora. Com a vizinha, com o colega do Instagram, do Facebook, sabe? É você gravar aquilo que é bom na região e divulgar. Reclamar do que tem que reclamar, mas também celebrar aquilo que é bom. Nossa região, pra você ter uma ideia, nós temos uma potencialidade histórica e turística gigantesca aqui e que é pouco desenvolvida, pouco explorada. Está né? adormecida, só não está adormecida porque tem alguns projetos, tipo o projeto da Andressa Lobo, o Descubra Santa Cruz. É um projeto lindo, mas se o povo santacruzense não valorizar isso, a gente não vai explorar esse potencial turístico que a gente tem, né? Porque não há interesse nenhum externamente. Existem vários projetos na região, e eu sempre digo assim, nós temos hoje uma ferramenta que nós não tínhamos há alguns anos atrás, que é a internet, no sentido que é a informação democrática. Estamos aqui nela. Então, assim, você pega um jovem hoje e... que tá essa hora, eu não sei em que momento que ele está assistindo isso, e vai ver o conteúdo que esse jovem, estou dando o jovem como exemplo, né? Vai ver o que é 90% daquilo que esse cara está vendo na internet, né? Talvez sejam coisas que não vão agregar tanto valor, e aí eu não vou entrar em nenhuma questão mais pontual. Na maioria né? Exatamente. Que não agrega valor. Se você jogar, por exemplo, seja curioso em relação à região, porque uma das coisas que fez com que eu chegasse onde eu cheguei foi curiosidade. O curioso descobre. O curioso ele vai além, porque ele é no bom sentido, um vício. Porque você descobre uma coisa, não, eu quero ir mais além, eu quero ir a fundo, eu quero ir a fundo. E aí quando você percebe, você já se tornou um grande conhecedor daquele assunto. Então se você jogar, por exemplo, no Google, História de Santa Cruz, vai ver tanta coisa bacana, né? E aí a gente vai falar de Brasil Império, Brasil Colônia, início do Brasil República, né? Por exemplo, onde é o Vila Grande, onde é hoje a sede, né? Do Batalhão Vila Grande Cabrita, foi a sede da fazenda colonial, fazenda jesuítica, colonial, imperial, nacional. Foi aonde Pedro I, passou lua de mel com a imperatriz Leopoldina, que casa em Viena, na Áustria, por procuração, 4 meses antes, vem conhecer o seu amado imperador do Brasil e passa a lua de mel dela numa região onde ela entendia que era a região que mais parecia com o clima austríaco, que era a região de Santa Cruz, que comparado com outras regiões do Rio de Janeiro, não era tão quente, não era tão fria, muito parecido com o clima da Áustria. É uma região onde viveu Augusta Candiani, a cantora mais famosa do século XIX. Você tem uma ideia, Hitler derrubou todos os hangares de Zeppelin do mundo na Segunda Guerra Mundial. O único que está de pé até hoje é o de Santa Cruz, que é uma região, um local que deve ser visitado, que é tombado pelo INEPAC, é um patrimônio tombado que a região não conhece. Você que fez essa... Em 2019, eu era subsecretário, eu pedi o tombamento do hangar do Zeppelin, que é tombado hoje, ou seja, ninguém pode mexer e nem alterar aquilo enquanto patrimônio histórico do estado do Rio de Janeiro, né? Você tem a Fonte Wallace, que é interessante, que fica perto da Igreja Católica de Santa Cruz. Você tem a Ponte dos Jesuítas, que é a obra mais importante da engenharia hidráulica do século XVIII. Sim. E assim vai. Você tem mil coisas e vários fatos curiosos
da história do Brasil que aconteceram aqui. A gente poderia aqui passear pela história do Brasil falando de Santa Cruz, né? O nosso pequeno príncipe do Brasil, Pedro II, que se tornou imperador, né, com 8, 9 anos de idade, que começou os seus passos imperiais de Santa Cruz. Alguma vez eu comentei com um amigo nosso aqui, que é o Zezo, e gosto de bater um papo com ele, e eu não sou de carnaval, não é minha praia, mas eu falei assim, poxa, podia um dia, se eu pudesse contribuir culturalmente com o carnaval, eu diria, por que nunca fizeram um enredo sobre o amor? E o que tem a ver com Santa Cruz isso? As pessoas em geral pensam que no Brasil teve 2 imperatrizes, né? A Imperatriz Leopoldina e a Imperatriz Teresa Cristina. Pouca gente sabe que no meio teve uma, porque a Leopoldina morreu muito jovem. E quem foi a segunda esposa do imperador Pedro I? Amélia de Luxemburgo, que foi uma imperatriz que o seu tio era o Duque de Santa Cruz. Então a Imperatriz Amélia de Luxemburgo esteve nessa região aqui e foi a madrasta de Pedro II, né? Tanto é que ela volta para a Europa com Pedro I e fica o imperador criança aqui. E ela deixa uma carta linda para as mães do Brasil. E é só jogar no Google, no YouTube, Carta de Amélia de Luxemburgo ao imperador Pedro II. É de emocionar, porque é a história do amor improvável. O amor de verdade de uma imperatriz madrasta por um imperador que nem filho dela era. Então, assim, isso dá o símbolo dela era um brasão rosa, né? Que ela era considerada a imperatriz do amor. E isso está diretamente ligado à história de Santa Cruz. Aí eu te pergunto, quantas pessoas sabem disso? Quase ninguém. Quase ninguém sabe. Inclusive eu, professor. Exatamente. Estou sabendo agora. Vale a pena. Um dia tem essa carta recitada na internet. É de chorar. É assim, sempre quando eu leio essa carta, eu me emociono. Porque a gente entende que o que falta na gente é amor, né? Porque aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Então, assim, que a gente possa ter mais amor pela região, né? Amor pelas pessoas, entender as diferenças, sejam diferenças religiosas, diferença de credo, diferença de bairro, de classe social. Nós todos morando na mesma bolha. Então, se der certo, deu certo para todo mundo. Se der errado, é para todo mundo também. Então, acho que a gente podia, de verdade, usar como pano de fundo a história de Amélia de Luxemburgo para nortear aquilo que vai fazer com que, de fato, a gente consiga caminhar para lugares melhores, né? E aí, não só é amor entre as pessoas, mas amor pela região. Comece cuidando da sua rua, comece cuidando do ônibus, do BRT que você usa todo dia para chegar no seu trabalho, né? Não quebrar. Isso se você vê alguém depredando, você não vai chegar lá e brigar com a pessoa para você correr um risco de vida. Mas olha com um olhar de, pelo amor de Deus, não olha aqui, é nosso patrimônio. Aí vai lá o cara, às vezes uma pessoa quebra alguma coisa, quem vê não fala nada, não se manifesta, né? E você vê a própria fonte Wallace, que é tão linda, que está lá perto da Igreja Católica, está toda pichada. E aí, por mais que alguém vai lá para limpar, no dia seguinte vão pichar de novo, né? O nosso palacete, que é lindo, Princesa Isabel, que não tem relação com a Princesa Isabel, é uma homenagem a ela. Isso. Mas, assim, cuidar mais, frequentar esses lugares, né? Você tem os lugares que são comuns do bairro, frequentar, pensar, fazer piquenique, ou seja, pertencer ao território, né? Se a gente conseguir, de fato, cuidar da nossa rua, do que é mais perto, a gente já cumpriu nossa parte. Aquela missão do Beija-Flor, né? Que eu não posso apagar um incêndio, mas eu vou botar minha gotinha. Eu estou participando da transformação. Eu estou fazendo a minha parte. Nós temos esse potencial. Exatamente. É de verdade cada um fazer a sua parte. Eu sempre gosto de falar, enquanto professor, de que a transformação era uma transformação didática, né? É você saber o que é certo e o que é errado e decidir fazer o certo. Quando a pessoa comete um erro, seja qualquer erro que for, em geral, ela sabe que está errada. Ela decidiu fazer o errado. É igual quando a pessoa te pede um conselho. O cara, quando te pede o conselho, na verdade, ele sabe o que ele tem que fazer. O que ele quer é dividir com alguém a conta. Eu cometi um erro, vou pedir um conselho para você. Aí, se você falar algo que eu não quero, eu falo, não, você não entendeu nada. Ou seja, eu quero, na verdade, que alguém confirme aquilo que eu já sei, né? Então, assim,
que a gente possa depender menos da opinião de uma segunda pessoa e tomar decisões baseadas naquilo que é correto. Né? E eu estou falando aqui de cidadania de novo. Né? A gente estava falando aqui logo no começo da questão de luz. Pagar seus impostos, se organizar, ser um cidadão de bem, um homem decente, dar bons exemplos. Porque não adianta você brigar com o seu filho dentro de casa se você é um pai que não dá exemplo, que comete pequenos deslizes, pequenos delitos. Mas um cidadão, às margens da sociedade, um marginal, ele começa nas pequenas coisas. A criança, o jovem, o adulto que vai roubar um carro, ele começou roubando a borracha da coleguinha da sala, o pai viu e não fez nada. As pequenas ações. Né? Entendeu? A criança chegou em casa, eu achei tal coisa. Aí depois já era, né, professor? Eu sempre digo assim, um tapa, um corretivo de mãe e pai não mata ninguém. Mas talvez numa penitenciária a dor deve ser muito maior. Exatamente. Então, assim, que a gente possa começar pela gente. Começar dando exemplo, entendeu? Entender que a gente muda a sociedade quando a gente muda nós mesmos. Exatamente. Acho que é o caminho para tudo. Professor, eu queria que o senhor explicasse para o morador da região, porque externamente não vai ter essa informação, nem estímulo para isso, nem estímulo. Qual seriam, fazendo uma síntese, quais seriam os passos para a emancipação? Começa pela LERJ, não é? É assim? Não. Não é? Não passa pela LERJ, não. Então vamos lá. Explica para a gente aí. Existe uma comissão em Brasília, que é a Comissão de Emancipação, que trabalha com questões ligadas à política pública de cidades. Mas não passa nada pela LERJ? Não necessariamente. Não é o caminho natural. Né? É claro que uma coisa é o passar politicamente, outra coisa é passar no sentido de fato, a coisa acontecer nos meios legais. É claro que se você tem hoje uma LERJ, uma Câmara de Vereadores que discuta esse assunto e tenham representantes apoiando isso vai chegar com mais força em Brasília. Sim. Mas a decisão vem de Brasília. Né? Então foi até por isso que quando eu fui candidato, eu não vinha estadual, vinha federal, para ter essa discussão numa esfera, no ambiente onde decide. Então você já tinha esse objetivo, exatamente, né? Exatamente. É uma discussão que não é saudável, que seja de curto prazo. Eu acho que uma discussão sobre emancipação tem que ouvir as pessoas. Você precisa abrir essa discussão, abrir fórum de debate, abrir debates públicos. Existem os conselhos da região. Tem que ser organização interna. Tem que ser internamente. Isso tem que ser muito fortalecido dentro de casa. Exatamente. Quando isso estiver muito bem definido, é claro que não vai ser unânime nunca. Não, lugar nenhum. Quando você tiver uma quantidade considerável da população, ou seja, 50% mais para ficar um número mais redondo, né? E a gente entender que a população de fato entende que isso é importante para a região, a gente pode pegar essa discussão e levar. É claro que vai mudar a nossa vida. Só que a região com não certeza. tem há muitas décadas que nós não temos um representante em Brasília, então isso dificulta muito. Né? O que a gente pode fazer... Eles não querem que tenham também, né, professor? Enfim. Mas o que poderia ser feito a curto prazo, se nós não temos um representante em Brasília, é que os representantes da região que estão na LERJ, por exemplo, se entender esse projeto, é ter voz para envolver Brasília nesse processo, já que nós não temos um representante na esfera federal. Né? Então, acho que esse é o caminho. Então, você tem toda uma linha de construção interna, que eu estou falando de morador, de bairro e tal, para a gente poder levar essa discussão para poder tramitar em Brasília. É claro que se não tiver força política, a tendência é isso não ir à frente. Até porque não é interessante para a cidade do Rio de Janeiro que Santa Cruz seja uma cidade, por causa do potencial econômico e do volume de arrecadação que essa região representa para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu entendi. Isso quer dizer, então, que deputados ligados ao prefeito, tanto estadual quanto federal, eles articulam para que não aconteça isso, não permitam... Não que articulam para que não aconteça, até porque essa discussão talvez não chegou ainda neles. Mas eu acho que se existe uma relação política com o prefeito, a tendência é isso não ir à frente. Exatamente, é isso que eu queria dizer. Um parlamentar, seja na esfera municipal ou estadual, para poder defender essa pauta, tem que ter um nível de isenção. Né? Primeiro tem que ser alguém da região. Ou alguém ou mais pessoas. Né?
Porque a nossa região poderia ter 3, 4, 5 vereadores facilmente, se fosse uma região organizada, né? Mas, então você tem que ter políticos isentos para discutir isso. Né? Porque isento de que sentido, professor? Isento no sentido de discutir isso somente baseado no entendimento da importância para a região e não para a cidade do Rio de Janeiro. Porque como é que você vai convencer uma prefeitura? E as influências... Independente do prefeito, não é o Eduardo Paes. Que não seja influenciado, é isso? Exato. Né? Você não pode ter... É óbvio que qualquer cidadão que fosse prefeito do Rio de Janeiro não ia querer perder um território que tem uma importância tão grande no que se refere à arrecadação. Agora, essa é uma visão macroeconômica que envolve a avaliação de uma cidade, que não parte de uma avaliação micro, que é a avaliação da região. Então, por isso, volto a dizer, que essa discussão ela começa embrionária nessa região, e aí talvez seja um caminho, você, dentro desse universo que defende a emancipação, você ter, sei lá, 4, 5 pessoas que possam vir ser candidato com essa bandeira, mas não para brigando entre si, mas para criarmos uma bancada forte nessa pauta, de repente os 4, 5 se elegerem com essa bandeira, para poder ter força e assim a gente conseguir alcançar o objetivo. Né? Fica aí essa pauta, corta para mim, Hugo, fica essa pauta, você que está assistindo esse vídeo, coloca aí nos comentários, faça a sua pergunta que o professor Franklin vai responder. Claro. Ele vai responder sua pergunta, porque aqui é só abrimos uma pauta, né? Porque a discussão é longa, mas é uma coisa possível. Não é impossível como a gente ouve falar por aí. Nada é impossível. Que nós temos como mudar totalmente a vida, não só do Santa Cruzense aqui em Santa Cruz, Paciência, Sepetiba, Guaratiba. Não é isso? Exatamente. Então, agora... Isso. Professor, com relação à sua fé, você é evangélico, né? Sim, sim. Qual a igreja? Igreja Voz de Deus. Mas eu não levanto bandeiras de igreja, sim, né? Sim. Não, é para o público te conhecer, né? Porque esse é o nosso propósito. O nosso bairro é o tamanho de uma cidade maior do que muita cidade. Não é do tamanho, não. Maior do que muita cidade. Então, isso faz que, geograficamente, que a gente fique distante, né? E esse é o propósito dessa bancada, é isso. Para que as pessoas que não tenham acesso a você, que nunca ouviu falar no professor Franklin, passe a conhecer a história do professor Franklin, as ideias, os propósitos, não só do professor Franklin, mas de outras pessoas que já passaram e vão passar por aqui. Claro. Em várias situações, tem artistas, esportistas, músicos. E o professor Franklin é uma enciclopédia aqui. Eu gosto de aprender aqui, é uma escola para mim, professor. Eu sou um curioso, né? E a gente vai compartilhando conhecimento. O conhecimento e o afeto, se você guardar para você, você perde. Exatamente. Então esse compartilhamento é importante. Quanto mais você divide, mais você multiplica, né? Hoje a gente tem feito um trabalho, eu estou muito feliz porque eu sempre digo que a minha pauta de vida é a cultura, né? E nós temos hoje um espaço em Santa Cruz hoje que está sendo transformado em um grande espaço de cultura, de música clássica, de formação. Onde fica? Que era onde era a antiga delegacia de Santa Cruz. Na Senador Camará, Exatamente. Ali do lado do antigo Banco Bradesco. É um espaço que durante muito tempo foi a delegacia de Santa Cruz. E já deve estar, acho que mais de 20 anos, se eu não estiver enganado, fechado. Nós estamos hoje finalizando uma obra para que final de junho, início de julho, a gente consiga... vai ser inaugurada ali já existe hoje esse projeto de Santa Cruz. Né? Que maravilhoso, hein? Exatamente. A gente vai estar trazendo para o centro, que é um projeto que forma jovens com música clássica de qualidade, né? Com instrumentos de orquestra. Então, qualquer criança de 7 anos até os 19 anos, adolescente, jovem, pode acessar, pode estar indo lá se inscrever. Hoje, na verdade, o Instituto Brasileiro de Música ele já formou em torno de 10 mil jovens no Rio de Janeiro. Ele já atua fortemente em Santa Cruz, mas não no centro. Então, agora vai ter muito mais visibilidade. Então, convido o cidadão, o jovem de Santa Cruz, quem quiser conhecer o projeto, dá uma passada lá. Na verdade, já existe possibilidade de se inscrever para o segundo semestre. É totalmente gratuito com a formação. Então, assim, é interessante porque vai ser uma região no centro de Santa Cruz com essa finalidade. Primeiro, a ocupação de um espaço que estava sem uma finalidade, né?
o que é muito ruim, porque eu acho que os espaços públicos têm que ter finalidades sociais. Né? Quando você tem um espaço que foi feito com dinheiro público, que está fechado, que está sem uma finalidade, isso demonstra que uma fragilidade da região, uma região que falta tanta coisa, então a gente não pode deixar os espaços vazios. Né? Então, convido as pessoas a visitarem. Não está inaugurado ainda, mas nós já estamos em obra. Então, acho que início de julho já deve estar iniciando os trabalhos lá. Mas já podem, se quiserem ir lá, tem folhetos para poder a pessoa pegar, se inscrever e puder divulgar no seu bairro, na sua região, no seu espaço de convívio, para que mais pessoas possam acessar. Tem muita gente que tem a vocação, mas não tem as ferramentas. Então a gente está disponibilizando as ferramentas para que, de fato, as pessoas que têm vocação para a música possam, de fato, ser acolhido e ter uma formação de qualidade. Muito bem, professor. O tempo passou muito rápido. Já passou? Já passou muito rápido o tempo. Eu gostei muito de ter a sua presença aqui. Que agradeço. Na bancada. É uma pessoa eloquente, uma pessoa que transmite positividade, transmite alegria e transmite esperança também para o Santa Cruzense, né? Meu muito obrigado pela sua entrega, o seu compartilhamento do seu conhecimento com a gente. Isso é importante para toda a região, tá? E agora eu peço para você olhar para sua câmera e falar o que você quiser para o povo santacruzense, aquele que acredita que Santa Cruz pode ser melhor, que a nossa região pode se libertar. Esse é o termo. Nós estamos escravizados. Então, que a gente possa se libertar para aqueles que acreditam e que podem, a partir de agora, pensar nas suas atitudes e pensar no futuro de Santa Cruz. Isso aí. Quero falar com você, Santa Cruzense, tanto quanto eu, independente da sua linha de pensamento, daquilo que você acredita, mas nós estamos unidos num único propósito, numa só missão, que é fazer com que a nossa região se desenvolva, que ela cresça e que ela seja um lugar melhor para que nós possamos viver bem em harmonia. Eu sempre digo que a gente não pode desistir dos nossos objetivos, das nossas metas. Existe uma série de adversidade, dificuldade que fazem com que a gente possa pensar que não vai dar certo e que o mais fácil é desistir daquilo que nós temos como sonho, como projeto de vida, como ideal. Então, eu sou uma pessoa que nunca desisti dos meus objetivos, das minhas metas, dos meus sonhos, e eu quero aqui te estimular com essa palavra a nunca desistir daquilo que tem dentro de você. Você sabe qual é o seu valor, qual é o seu sonho, como que você chegou aonde você está hoje e que você possa entender que o seu futuro, humanamente falando, depende de você, né? Da gente caminhar numa direção aonde a gente pode, de fato, ser amanhã melhor do que aquilo que nós somos hoje. E eu acho que o caminho é esse, é cada um fazer a sua parte, entendendo que as soluções dos problemas estão mais perto do que a gente possa imaginar. Então, um desejo, de fato, que nós, enquanto Santa Cruzense, podemos estar sempre unidos em um só propósito, num só objetivo, que é transformar nosso bairro num lugar muito melhor para se viver. É como eu falo. Obrigado, é a população que vai decidir se Santa Cruz pode. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade aqui na nossa bancada. Obrigado pelo convite. Temos o encerramento aí, Hugo Ângelo. Eu vi você preparando aí. Obrigado, hein? Valeu, professor. Fechou. Obrigado pelo convite. Espero que tenha sido bom, né? Tomara que o pessoal goste, né? Eu queria ficar mais tempo, professor. Mas